Shalom, shalom, como vocês estão? Hoje mais uma palavra de ensino para que a gente possa crescer e criar raízes fortes. No meu outro vídeo eu falei a respeito sobre arrependam-se, salve-se desta geração. E esse vídeo, a palavra de hoje é um pouco continuidade ainda, só que em outra palavra. Em outro capítulo, em outro livro, vai ser em Isaías 2, que diz o dia do Senhor. Será que estamos preparados para o dia do Senhor? Será que estamos colocando nosso coração em Deus? Será que temos ídolos em nossos corações? Porque assim, geralmente quando a gente fala em ídolos, a gente pensamos que é somente imagens, esculturas, mas não é isso. Ídolos é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no nosso coração. Mas também vai falar sobre adivinhações. Será que a gente serve a Deus, mas também procuramos em outros lugares? Procuramos em cartomantes, em tarôs, essas coisas? Será que nós, cristãos, podemos fazer esse tipo de coisa? Aqui esse canal é para aqueles que já estão dentro, para que conhecem a palavra, para que possa crescer e fortalecer, mas para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Assim como eu verdadeiramente não conhecia a palavra de Deus, vivi no mundo por muito tempo, então hoje eu conheço a Cristo, a palavra dele, quando ele me exorta, quando ele me ensina, quando ele diz que eu tenho ídolos no meu coração, porque pode ser N fatores, pode ser qualquer coisa ídolos no nosso coração. Então assim, é bom se analisar, o que pode estar sendo o ídolo do meu coração? Será que é homens? Eu digo homens em geral, pessoas, filhos, marido, esposa, dinheiro, emoções. O que governa a nossa vida? O que governa as nossas atitudes de buscar ao Senhor? Então a palavra em Isaías 2, eu vou lá a partir do verso 6. Vai ser um capítulo um pouco extenso, mas quando é estudo um pouco mais profundo, é bom do que só um versículo fechado. Então assim, certamente abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições dos povos do leste, praticam adivinhações como os filisteus e fazem acordo com os pagãos. Aqui você sabe que a Bíblia é livro histórico, Fala sobre Jerusalém, fala de como lá o povo vivia, o povo de Jerusalém se corrompeu, se perdeu. Então aqui está falando que o povo de Jerusalém, ele se corrompeu porque as demais vizinhas cidades eram pagãs, acreditavam em outros deuses, faziam outros rituais. Então o povo que acreditava em Deus, que buscavam a Deus, se corrompeu buscando na cidade vizinha adivinhações, feitiçarias. Como você sabe quem procurou adivinhações? A feiticeira foi o rei Saul. O rei Saul foi se consultar. Quando Samuel morreu, ele queria de qualquer forma falar com Samuel. Então ele fez uma das coisas que Deus abominava, que é procurar esse tipo de coisas, feiticeira, adivinhações. Então, aqui diz, praticavam adivinhações como os filisteus e fazem acordo com os pagãos. Sua terra está cheia de prata e de ouro, seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos, seus carros não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos. Eles se inclinam diante da obra das suas mãos.
diante do que seus dedos fizeram. Pois isso, a humanidade será abatida e o homem será humilhado. Não os perdoes. Entre no meio das rochas, esconda-se no pó, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade. Os olhos do arrogante serão humilhados e os orgulhos dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Então, naquele grande dia, quando Jesus vir, quando for o dia do Senhor, como diz o tema, vai ser de pavor. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e ativos para tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados, para que todos os cedros do Líbano, altos, altivos, e todos os carvalhos de Bazã, para todos os montes elevados, todas as colinas altas, para toda torre imponente e todo muro fortificado, para todo navio mercante e todo barco de luxo. A arrogância dos homens será abatida e seu orgulho será humilhado. Olha como fala de arrogância e orgulho. Será humilhado, somente o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade. Quando ele se levantar para sacudir a terra naquele dia, os homens atirarão os ratos aos morcegos, os ídolos de prata e os ídolos de ouro, que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Aqui no último diz assim, no versículo 22, parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor tem? É um pouquinho extenso? Então, aqui está falando do povo, que o povo já se corrompeu. Vamos lá voltar um pouquinho, quando Moisés foi subir ao monte, que ele ficou lá por algum tempo, o povo já estava levantando ídolos, porque o povo já estava se perdendo. Precisava ali de uma liderança, porque senão o povo já fazia festa, já fez um bezerro. Então, assim, o povo se encheu de superstições. O que seria superstições? São crenças sem base, é um desvio de fé. Então, tudo aquilo que você desvia a fé de Cristo, em Jesus, em Deus, você substitui colocando, até hoje em dia, eu vou colocar nessas IAs. Eu já me peguei perguntando tudo para o chat, coisas mínimas para o chat. Eu sei que esse é um instrumento para que a gente possa usá-lo, tal, só que a gente não pode colocar no lugar de Deus. Aí cada vez que eu ia perguntar alguma coisa, será que isso aqui eu não estou usando como alguma coisa de adivinhação? Se eu estou perguntando algo sobre sobre amanhã, eu vou fazer hoje, coisas mínimas, mas aos nossos olhos parece besteira, mas não, porque quem é o nosso auxiliador? Quem que nos auxilia? Hoje mesmo eu estava lendo, Jesus nos deixou o Espírito Santo para nos auxiliar, para nos ensinar. Então não é o chat ele é uma ferramenta sim de trabalho, mas não para colocar a sua vida, depositar a sua confiança em um chat, sabe? Então assim, nós temos que ter muito cuidado com hoje. Vamos dizer ali, caracterizando pela confiança em objetos. Será que às vezes a gente não coloca um colar? Esses tempos atrás eu assisti era até da Celine Dion, que ela ganhou um colar do esposo dela, do marido dela. Ela não tira aquele colar, mas será que por conta que o marido dela morreu, ela não se apegou no colar como um amuleto?
né, eu sei que ela está doente agora, só que será que ela não coloca a confiança dela, porque o esposo dela morreu e ali naquele colar? Então, assim, alguns objetos que, não sei, alguém perdeu algum, né, alguém da família. Então, assim, rituais. Às vezes, será que não colocamos em rituais religiosos? Se eu fazer assim, Deus vai me ouvir. Se eu fazer assado, Deus vai estar aqui. Religiosidade, sem intimidade. Então, assim, na sorte, trevo de 4 folhas, algo do tipo, presságio. Então, adivinhações e magia, né? Prática como consultar aos mortos. Tem gente que faz oração para os mortos. Desde fazer enquanto está vivo, não, faz depois que morreu. Então, assim, cartomante, signo. Eu sou crente, né? Crente até o diabo mas eu antes de conhecer Cristo, eu não era tão, mas eu dizia, eu sou de Gêmeos. Hoje a palavra está dizendo isso para mim. Não, depois que eu me converti, não, a palavra do Senhor diz isso para mim. Hoje ele falou para mim que a paz dele está comigo. Não, isso, né, eu troquei o signo pela palavra do Senhor. Então, é a palavra do Senhor que tem que ser o nosso norte. Ele diz, a minha paz eu vos dou. Não, então se ele diz que a paz dele me dá, então eu não tenho que procurar a paz dele em outras coisas. No meu marido, no dinheiro. Então, assim, fala ali sobre muita arrogância e orgulho. Será que não temos um coração orgulhoso? Cheio de arrogância? Eu faço, eu consigo, eu posso, eu não preciso de Deus. Gente, a gente foi criado por Deus. Então, nós temos que aprender a ter uma dependência de Deus. Eu sei que muitos ainda não conhecem o Senhor, mas eu sei que vai chegar o tempo de muitos conhecerem ainda o Senhor. Porque Deus está levantando, né, pessoas para levar a palavra. Eu sei que às vezes a palavra tem que ser dura. Ontem mesmo eu levei, falou sobre o quê? Perdão. Às vezes a gente acha que não está guardando no nosso coração mágoa, ressentimento de pessoas. Não, eu não tenho ressentimento capaz. Não, nós temos sim, guardado lá no íntimo, que eu preciso liberar perdão. Será que não é um ídolo? Então, assim, arrogância, pessoas que têm superioridade. Orgulho, a soberba. Os dois andam ali, juntos. Então, Bazã, que diz ali, é um lugar fértil, elevado, localizado perto do Rio Jordão. Então, assim, essa palavra diz para pararem de confiar em homens, parar de ter ídolos, a gente vigiar. Será que o ídolo, qual que é o ídolo no nosso coração? Pode ser qualquer coisa hoje, qualquer coisa que substitua Deus é ídolo. Então, essa mensagem é do dia do Senhor. Vai ser grande pavor para aqueles que têm orgulho, soberba no coração, pessoas arrogantes. O povo de Jerusalém, porque essa palavra aqui é para aquele tempo, mas também cabe para o dia de hoje, porque a terra está corrompida, a terra está cheia de maldade, o amor de muitos está se esfriando, a ansiedade está consumindo as pessoas. Hoje os adolescentes estão depressivos, mas os pais o que enfia celular. Minha filha tem 16 anos. A gente luta assim, será que a gente dá um celular? Será que não? Mas acontece as coisas que nunca dá certo para dar um celular para ela. Então no tempo certo ela vai ter celular. Então nós temos que cuidar do nosso coração, para que o nosso coração seja altar de Deus. Porque pensa você, naquele grande dia, e você colocou até hoje, até quando o Senhor te buscar, outras coisas no lugar de Deus. Então,
hoje é um chamado para a gente prestar atenção na nossa vida. Quem que governa a nossa vida? Quem que é para ser o ídolo do nosso coração? Na verdade, nem é ídolo, porque Deus coloca ele é Deus. Ele é Deus. Né? Ídolos são deuses, que geralmente a gente coloca no lugar de Deus. Então essa é a mensagem para você refletir, para você ler, estudar, meditar, porque geralmente a gente lê, não absorve e já esquece. Então essa é a mensagem para esse dia. Graça e paz.